Pode dar play. Todo dia isso. Não... Se desconstruir, é sobre isso. Mas por que vem esse papo de desconstruir? Cara, a gente precisa, assim, ler Deleuze. Eu adorei. Pausa. Eu acho, vou dizer, por ocasião do Woke, eu li bastante o Deleuze e o Derrida. Eu vou ouvir o que ele tem a falar sobre desconstrução. Atentamente. Vamos ver o que ele vai dizer. Por favor, dá play. E não sei se ele é o pai da ideia de desconstrução, mas é pai da ideia de... É fascista, tudo Pausa. que... Ele pulou. Ele pulou a pergunta. Qual a relação entre Deleuze e Derrida? A relação entre Deleuze e Derrida é a relação de diferença e repetição. Uma aula para vocês aqui, que eu aprofundo no curso do Woke. A noção essencial para o Deleuze, aquele que enraba o Deleuze, ele diz, eu enrabei todos, o único que me enrabou foi o Nietzsche. Porque o Nietzsche dizia o seguinte, o Nietzsche dizia que a sociedade, o mundo, todas essas coisas elas se repetiam. Não havia nada verdadeiramente original no mundo. E que nós vivíamos um eterno retorno das questões centrais da vivência e das saídas que essa vivência poderia ter. A moralidade padrão e a moralidade alternativa. A vida padrão e a vida ascética elevada. Para ele, essas coisas conflitavam ao longo dos séculos e nós poderíamos sempre pensar, será que o mundo não está se repetindo? Sobre outros rostos, sobre outras histórias, mas essa repetição constante do mundo está nos entregando o eterno retorno. E se o diabo agora dissesse para você que você já passou por isso 1,5 milhão de vezes, 2,5 milhões de vezes, infinitas vezes, e você está vivendo mais uma das suas unidades de vida? E se essa fosse a vida? Essa é a crítica do Nietzsche. O Deleuze vai pegar isso no diferença e repetição e ele vai dizer o seguinte: a vida, o ciclo da vida, a noção de individuação exige a diferença, exige a repetição. E qual que é a proximidade disso com o Derrida? O Derrida usa uma expressão chamada différance. A différance é o mundo específico que você vive, a forma específica que você vive e o arbítrio específico, o ponto de vista arbitrário específico em que você está inserido para entender um texto, para entender a realidade. E ele vai dizer, olha só, essa différance que eu utilizo, ela se manifesta na minha personalidade. E as coisas são progressivamente diferentes, só que quando elas vão se repetindo, as diferenças, elas se agrupam e a única forma de nós sermos diferentes dessa repetição é percebendo essa diferença, aceitando essa diferença e agindo em torno dela. Então o eterno retorno é visto como uma aceitação. O eterno retorno é visto como um meio, uma ferramenta, um instrumento para a conformação e para a individualidade do sujeito. Nesse sentido, se ele aceita o mundo, ele aceitou o eterno retorno. Mas se ele aceitou se indignar com a repetição do mundo e quis ser suficientemente diferente, então ele o foi. Essa é a diferença substancial que Deleuze queria trazer. Essa é a semelhança dos projetos de desconstrução. Sabe quem pode te dar essa aula? 40 pessoas na academia hoje que estudam isso, e aqui na direita, o Olavo poderia ter te dado essa aula. O Orlando não vai te dar essa aula, mas poderia. Quem mais? Não sei. Não muito mais gente do que isso. Entende? Porque esse projeto é um projeto muito específico. Só que você está falando por falar. Por falar. Tudo o que você fala, todos os conceitos que você usa, são flatus vocis. Entendeu? Eles são sem significado. Todos esses conceitos, quando são observados mais a sério, eles passam a ser vazios. Não faz sentido.